Nos diz assim, o Salmo de número 1, é um salmo muito conhecido nosso, não é? Eu vou convidar os irmãos para que nós façamos essa leitura a uma só voz. Salmo de número 1. Leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para que entendamos a sua santa palavra. Santo Deus, amado Pai Celestial, nós, ó Deus, nessa noite estamos reunidos aqui para estudar a Tua santa palavra, ó Deus, e nós suplicamos que o Senhor mesmo ilumine a nossa mente, corações, ó Deus, a fim de que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e aplicá-la aos nossos corações, ó Deus. Ilumina as nossas mentes, ó Pai, abre o nosso entendimento, é o que nós oramos, pedindo em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos, o Saltério, é o maior livro da Bíblia, né? São 150 capítulos. Mas não apenas isso, o livro que foi escrito num período mais longo, porque foi escrito num período de 1000 anos. Durou 1000 anos aproximadamente, até que todo o livro dos Salmos fosse escrito. E nós temos livros na Bíblia muito antigos, como Salmos escritos por Moisés, Salmos escritos por Davi, Salmos escritos por Asaf. E durante esse longo período, o livro dos Salmos foi escrito. Na verdade, o livro dos Salmos são 5 livros que foram reunidos num único livro que nós temos hoje, né? Mas nós temos, do Salmo de número 1 até o número 41, o primeiro livro. Se você vê aí, na sua Bíblia, deve estar escrito aí, livro 1, lá acima do Salmo, né? Depois, o livro 2 começa no 41 até o 72, é o segundo livro dos Salmos, com autores variados, porque o primeiro, lá no primeiro momento, do Salmo de número 1 até o de número 41, basicamente são salmos escritos por Davi, né? Já de 41 a 72 são autores variados. Depois, o terceiro livro, que é de 73 a 89. Depois, o quarto livro, de Salmo 90 até o número 106. E depois, o quinto livro, finalmente, que começa no Salmo 107 até o Salmo de número 150. Então, se você for acompanhar lá, você vai ver que eram inicialmente 5 livros que foram reunidos num único volume para que ficassem reunidos num único livro. São estilos variados, são salmos de lamento, salmos de louvor, salmos de penitência, salmos imprecatórios, salmos messiânicos, não é? São vários assuntos que essa coletânea do livro de Salmos. E o livro de Salmos acompanhou o povo de Deus durante toda a história do povo de Deus. E nos acompanha até o dia de hoje, porque é o livro mais amado pelo povo de Deus. É o livro que nós recorremos com frequência ao livro de Salmos, né? Quando nós somos... Alguém já disse que se a Bíblia fala ao nosso coração, o livro dos Salmos fala por nós. E quantas vezes nós oramos com o livro de Salmos, não é? Nós nos identificamos com o livro de Salmos e tantas vezes nós fazemos
do livro de Salmos, do livro dos Salmos, a nossa oração. Muito bem, meus irmãos. Então, o Salmo de número 1 é a introdução do saltério. E nesse Salmo que nós acabamos de ler aqui, esse Salmo ele vai traçar um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Entre a felicidade do justo e a ruína do ímpio. Entre a estabilidade do justo, e veja, o texto fala que ele é como a árvore plantada, né, junto ao ribeiro de águas, mas é também a instabilidade do ímpio, porque é como a palha, que não serve para mais nada, senão para ser queimada ou para ser carregada pelo vento de um lado para o outro. Isso que nós vamos ver aqui, né? Para essa insegurança, para essa instabilidade. Então, nesse salmo aqui, no Salmo de número 1, nós vamos ver basicamente dois homens, preste atenção aqui, dois homens, dois destinos e dois caminhos, tá? Então, durante todo esse tempo que nós vamos falar sobre o livro do Salmo, aqui nesse capítulo número 1, eu gostaria que você pensasse que nós estamos pensando sempre nisso, dois homens, dois destinos e dois caminhos. E nós vamos olhar aqui, primeiramente, a felicidade. Veja aí que o verso de número 1, o texto começa dizendo, bem-aventurado o homem. Então, bem-aventurado aqui é alguém que é muito feliz. Ah, bem-aventurado, nós podíamos pensar que o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, é aquela pessoa que é muito feliz, que ela está muito satisfeita, que ela está muito feliz. E ele começa aqui falando, bem-aventurado, né? Então, a felicidade, meus irmãos, é algo legítimo. Não há nada de errado em ser feliz. Nós fomos criados e em Cristo nós podemos ser plenamente felizes. O John Piper disse no seu livro que buscar a felicidade, não há nada de errado em buscar a felicidade. Não há nada de errado em buscar ser feliz. Não é pecado ser feliz. E John Piper ele disse o seguinte, o problema do homem não é a busca da felicidade, ela é legítima. O problema é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, rasa demais, que é o que os homens estão fazendo, né? E quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a maior de todas as felicidades. Veja que o texto nos diz aí, bem-aventurado o homem. Qual o homem? Que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essa é a felicidade do justo, daquele que teme a Deus. Em primeiro lugar, o justo é feliz por aquilo que ele não faz, ou seja, por aquilo que ele evita fazer. Note que o texto está dizendo aí, bem-aventurado o homem que não anda. Então, nós somos felizes quando nós não andamos no caminho do mundo, nem na felicidade do mundo, nem na felicidade que o homem natural busca, não é? E aqui nesse texto nós vemos três tipos de pecadores. O ímpio, tá? O texto fala aí do ímpio, fala do pecador e fala do escarnecedor. Então o texto está tratando de três tipos de pecadores. Tá? O texto está tratando de três lugares onde esses homens pecam. E o texto tem lá uma ordem, né? Que parece que vai crescendo e vai decrescendo. Alguns verbos aqui são interessantes nesse texto. Porque veja, aqui nós temos o verbo andar. Bem-aventurado o homem que não anda, né? Não caminha. Depois tem um outro verbo que é o verbo deter, que é parar. Aquele que detém, ele para, né? Ele paralisa. E depois há um outro verbo aqui nesse texto também, que é aquele que se assenta. Então veja, três tipos de pecados e pecadores aqui sendo descritos aqui nesse texto, né? Aquele que anda, aquele que se detém e aquele que se assenta.
Então há um movimento aqui nesse texto, né? São pecados e pecadores que caminham de maneira diferentes, né? É interessante que o texto começa com o conselho, depois fala em caminho e depois vai para a roda dos escarnecedores. Em um único versículo, nós temos uma progressão aqui, tá? Então, o homem muito feliz é aquele que não adota a cosmovisão desse mundo. Porque o conceito de felicidade, o conceito de contentamento, o conceito de alegria do mundo, não é o conceito que a palavra de Deus nos encaminha, tá? Então, o conselho aqui, nós poderíamos pensar que é a maneira de enxergar a vida. Porque, veja, para o homem que não é crente, aproveitar a vida ao máximo é beber de todos os prazeres, não é isso? É buscar a felicidade a qualquer preço, é ser feliz ao máximo, é aproveitar a vida ao máximo. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, vejam, meus irmãos, que quem é muito perigoso esse conceito tão variado, né? Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E o texto continua. Bem-aventurado aquele que não anda. Então, veja, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tá? E o texto vai falando lá, não anda, depois não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vejam, notem, meus irmãos, que aqui nós temos um chamado por Deus. Se nós queremos andar no caminho do Senhor, no caminho da felicidade plena, nós somos felizes por aquilo que nós não fazemos. Nós não andamos, nós não nos assentamos e não nos detemos, né? É interessante que aqui, se você for olhar, né? Primeiro, o homem começa andando, tá? Depois ele se detém, ele para, e depois ele se assenta. Ou seja, ele já se matriculou naquela escola ali. Veja que é interessante, parece que não é assim mesmo. A pessoa começa, ele olha, se ele parar, se ele ficar olhando muito para aquilo que não é bom, ele para, ele se detém, e aí logo depois então ele se assenta, ele já se matricula naquele caminho que não é o verdadeiro caminho da felicidade. Então agora é mais do que deter, é parar, né? Não se trata apenas de ser um espectador, ele já está olhando, ele é um deles, ele já se assentou nessa roda, nesse caminho dos escarnecedores. Bom, o texto nos fala sobre a questão do ímpio. E quem é o ímpio? Às vezes, para nós temos um pouquinho de dificuldade em entender quem é o ímpio, né? Mas o ímpio não tem apenas a ver com alguém que é imoral. Porque nós muitas vezes pensamos isso, alguém que é ímpio é imoral. Não, o ímpio nem sempre é uma pessoa imoral. O ímpio às vezes é uma pessoa show de bola, né? Nós vemos aí, meus irmãos, muita gente ímpio, muita gente boa. São muitos ímpios que são grandes médicos, grandes cientistas, grandes advogados, grandes empresários. São ímpios. São pessoas que, se você for olhar do ponto de vista humanamente falando, são pessoas boas. Mas a questão é que o mais importante eles não têm, que é o temor de Deus. Então todo aquele que não tem o temor do Senhor, ele pode ser uma pessoa que tem a lei natural de Deus que foi gravada, né, para a humanidade, mas é uma pessoa ímpia. É uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Tá? Então o ímpio é essa pessoa, nem sempre ele é um ateu, declaradamente como ateu, mas é alguém que tem um olhar, uma visão, uma cosmovisão do mundo que é independente de Deus. Deus não faz parte da vida dele. Tá? Então nós precisamos ter esse olhar, esse é o ímpio. Então o ímpio é todo aquele que vive de tal maneira que ele não tem o temor de Deus na sua vida. Então todas essas pessoas são ímpios.
ele tem uma cosmovisão, ele enxerga a vida sobre um outro olhar, sobre um outro ângulo. Então esse é o ímpio. E o salmista nos diz o seguinte: não siga a visão dele. O salmista nos diz: não siga o conselho dos ímpios. E mais, o salmista diz: não abrace a visão do ímpio. Então, veja, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores e o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu escrevi aqui, o caminho do pecador. Essa palavra pecador vai além de ímpio. O pecador é aquele que desobedece conscientemente, deliberadamente. Ele opta, ele escolhe o caminho largo, o caminho da felicidade, né? Como nós falamos aqui. É proibido proibir, tudo é possível, tudo é verdade, né? É assim que as pessoas estão vivendo hoje. Não existe mais uma verdade absoluta, né? Aliás, quando nós falamos que se você falar com alguém que só existe um caminho, a pessoa vai dizer: não, todos os caminhos levam a Deus, né? Basta você não fazer o bem, não prejudicar o outro. Então nessa pegada que nós estamos falando aqui, né? E o texto nos fala sobre isso, né? Nós vemos que o caminho daqueles que servem a Deus é esse caminho. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta, ele não faz parte. Então, eu acho que a primeira aplicação que nós podíamos fazer aqui, desse texto, de uma forma muito prática, é que esse homem que é feliz, que é bem-aventurado, que não faz tudo aquilo que nós falamos aqui, esse homem, ele tem caminho que ele não pode andar. O verdadeiro crente, aquele que é temente a Deus, tem caminho que ele não pode andar. Existem atitudes que um homem crente, uma mulher crente, um jovem crente, não pode andar. Esse caminho não é para nós. Existem lugares que alguém que é temente a Deus não pode frequentar, meus irmãos. Não é possível você dizer que você é crente e frequentar determinados lugares, não é verdade? Se nós somos de verdade crentes, nós não podemos frequentar determinados lugares. Existem conversas que quem é um servo de Deus não pode fazer parte. Não é isso? Então, são coisas que nós aprendemos na palavra de Deus. É por isso que o texto nos diz: é bem-aventurado. É ser verdadeiramente feliz. Então você não anda, você não participa do conselho dos ímpios, você não se detém no caminho dos pecadores, você não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem roda que nós, como crentes, não podemos fazer parte. Porque esse é o caminho da felicidade. Então, veja, esse é o primeiro aspecto aqui. Nós podíamos pensar que até é um aspecto negativo, né? Porque não pode fazer, né? Mas o texto continua falando, em segundo lugar, que nós podemos ser felizes não apenas por aquilo que nós evitamos, né? Que é o lado negativo, mas por aquilo que nós devemos fazer. Olha o versículo de número 2 aí, né? Vamos ler todos juntos? Antes... Então, o prazer, né? Agora sim, você é feliz não apenas por aquilo que você evita, mas você é feliz por aquilo que você faz. E o nosso prazer está na lei do Senhor. Não pode, meus irmãos. Hoje nós vemos muita gente dizendo que é crente, né? E que não vai à igreja, não tem alegria de frequentar as reuniões da igreja, não vem aos cultos, não participa, não lê a palavra de Deus. Então, como que essa pessoa pode ser um servo de Deus, né? Aquele que é servo de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor faz parte da sua caminhada. Ele busca o conhecimento, ele busca a oração, ele busca o contentamento nas coisas de Deus, ele busca ter prazer nas coisas de Deus. Não é isso? Quando você é um servo de Deus,
você tem prazer em fazer essas coisas. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui porque foi obrigado a estar aqui ou porque veio cumprir uma obrigação. É isso? Você veio aqui porque você ama a palavra de Deus. Você quer estar ao lado do Senhor, você quer aprender mais da palavra, você quer ser edificado na lei do Senhor, você ama a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preciosa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais preciosa do que muito ouro refinado. E é mais doce do que o puro mel. Não é isso que a Bíblia nos diz? Essa é a palavra de Deus. É por isso que nós viemos aqui buscar. É por isso que nós estamos aqui domingo após domingo, ouvindo, aprendendo. Então, a nossa vida, quando nós vivemos assim, a forma como nós pensamos, a forma como nós reagimos, a forma como nós agimos, nós sempre estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus, porque nós amamos a palavra de Deus, amamos o Senhor, amamos a sua presença, amamos a sua casa. Então, é assim que nós andamos. Em terceiro lugar, o texto continua aí dizendo que aquele que ama a Deus, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, mas em terceiro lugar, olha o versículo de número 3, ele é o quê? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, essa árvore aqui, note que essa árvore, ela não é uma árvore nativa. Então nós somos essa árvore. Nós não somos uma árvore que nasceu por acaso. Não é? Quando você olha num bosque, você vai ver lá árvores que nasceram. Não é? Nós não, a nossa vida, nós somos plantados. Nós somos plantados por Deus. E Deus não nos plantou em qualquer lugar. Note que o texto diz aí que ele, o servo de Deus, ele é como árvore e ele é plantada aonde? Junto à corrente de águas. Uma árvore plantada junto de uma ribeira que passa água, ela seca, ela murcha, ela morre. Não morre. Ela está sempre dando frutos. Ela está sempre verdejante. Meus irmãos, como é gostoso quando você está viajando, ou você vai a algum lugar, e você está perto de muitas árvores. Dá uma sensação boa, não é? A árvore, ela dá vida. A árvore melhora o ar. A árvore dá flores. A árvore dá frutos. Como é gostoso você viajar. Recentemente nós estivemos agora andando por umas estradas e fechado assim por aquele arvoredo. Oh, que sensação boa, né? Ou então quando você está andando num lugar e de repente você chega num lugar que tem muita árvore, que sensação boa. Nós somos essas árvores, plantadas para dar frutos, plantada para ter folhas verdes, plantada para melhorar o ambiente. Nós somos essas árvores, né? A árvore, meus irmãos, ela faz tudo isso. E quando nós falamos aqui que nós somos plantados por Deus, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, então a nossa vida, a minha vida e a sua vida, nós somos plantados para dar frutos o tempo inteiro, bons frutos, sabe? Nós fomos plantados para dar equilíbrio. Nós vemos aí as cidades preocupadas, né, com a plantação de árvores para melhorar o ar, não é isso? Então, eu e você, nós fomos plantados por Deus e não fomos plantados em qualquer lugar, não. Nós fomos plantados junto à corrente de águas, para que nós tenhamos frutos, e bons frutos, tá? Bons frutos. E o texto nos diz lá, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos bem-sucedidos quando nós andamos na presença de Deus, né?
quando nós sabemos que nós fomos chamados, nós temos um chamado. Não é? Nós temos um chamado. Veja aqui que essa árvore, porque ela está plantada junto a essa corrente de águas, ela não seca. Vem o vento, vem a tempestade, vem o sol, vem a chuva, mas a árvore está ali. Vem o vento, balança, né? Mas quando a nossa vida nós temos essa perspectiva de que nós vivemos assim, nós pode até, né, balançar, mas você sabe quem te plantou, você sabe quem te sustenta, você sabe quem sustenta a sua vida. Então, essa é a caminhada do justo. Essa é a caminhada do justo. O justo, ele vive nessa perspectiva. Ele sabe que Deus sustenta a sua vida. Ele sabe que é Deus. Então, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Essa é a nossa caminhada. E aí, o texto agora vai falar dos ímpios, né? Olha o versículo de número 4. Os ímpios não são assim, não. Os ímpios, porém, são como a palha que o vento dispersa. Já viram um chão lotado de palhas, né? Vem um vento, leva para lá, leva para cá, né? E quando vem alguém para juntar aquele monte de folha seca, o que faz? Junta e joga fora. Né? A palha não serve para mais nada a não ser para ser queimada. Então, os ímpios são assim. É por isso que o texto fala de 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Tá? Nós temos um caminho, o justo tem um caminho. O ímpio tem outro caminho. Né? 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Tá? Então, os ímpios, eles são assim. Os ímpios, meus irmãos, eles vivem nessa perspectiva, né? Os ímpios são como a palha. E o verso de número 5 vai além, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós às vezes olhamos para os homens, né? E nós ficamos assim inconformados, e é para ficarmos mesmo, né? Porque nós vemos muitas vezes os ímpios dando um jeitinho, né? Se dando bem aqui, acolá, mas isso não pode nos abalar, porque nós temos uma esperança. Nós sabemos que diante de Deus o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o homem pode dar um jeitinho, se dar bem, né? Vender uma sentença, decidir desfavoravelmente, viver de forma desonesta. É o jeitinho para aqui, o jeitinho para ali. Esse é o caminho do ímpio. Mas nós sabemos que no final, meus irmãos, o caminho dos ímpios, eles não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão no juízo. Isso é esperança para nós. Sobretudo nesses dias que nós vivemos, de tanta confusão, não é? A gente vê o justo prevalecendo, o ímpio prevalecendo, e a gente fica às vezes se perguntando, não é? Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Eles aqui podem até se dar bem, mas diante de Deus, meus irmãos, não haverá como escapar da justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, ela é falha. Não é? A justiça dos homens, ela é tendenciosa. Mas a justiça de Deus, ela não falha. E é por isso que o texto nos diz que eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante, meus irmãos, que quando nós pensamos nisso, né, nós vemos que nós vemos até, né, no colégio apostólico, né, um apóstolo que era um ímpio, estava ali,
né? E tantos outros personagens que nós vemos na Bíblia que não prevaleceram, porque no final, meus irmãos, Deus, no julgamento de Deus não há como escapar, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nessa noite, nós aprendemos aqui de forma prática sobre dois homens, sobre dois caminhos, sobre dois destinos. Um é conduzido à bem-aventurança e o outro é conduzido, meus irmãos, ao juízo eterno. Então, que a nossa esperança é que nós não percamos de vista a esperança que nós temos, a promessa que nós temos na palavra de Deus, né? Que nós olhemos para o mundo sabendo quem nós somos, qual o nosso chamado, por onde nós devemos andar, por onde nós não devemos andar, não é? Sem olhar para o ímpio, ainda que ele se dê bem momentaneamente, mas a palavra de Deus nos diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, não prevalecerão. Tá? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos ser esses justos, não é? Que andam segundo a vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que se esforçam por obedecer a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus e que, fazendo assim, vão ser bem-aventurados, porque nós somos chamados para ser bem-aventurados, tá?